Oi, meninos, boa noite. Vamos lá para a nossa quinta aula de Direito do Trabalho? Gente, lembrando que segunda-feira que vem é o último dia do mês de agosto. Vocês têm que entregar o resuminho de cada aula que a gente teve, tá bom? No final dos slides eu até coloquei um lembretezinho. Vamos lá. Gente, nós estamos estudando então os sujeitos, né, do contrato de trabalho. Na última aula, a gente falou sobre o empregado e agora a gente vai falar sobre o empregador. Então, gente, vamos lá. Segunda CLT. Considera-se empregador, ou seja, o que é empregador? A empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço, e ainda, por equiparação, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitem trabalhadores como empregados. Vamos por parte, gente. Primeiro, a grosso modo, quem que é empregador? Empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica. O que é assumir os riscos da atividade econômica? Por exemplo, eu sou autônoma, mas ok, vamos supor que eu tenho uma empresa com vários advogados empregados. Eu sou a chefe de todos. Eu resolvi abrir essa empresa, né? Essa sociedade de advogados. Só que eu sou a dona, então eu assumi o risco dessa atividade econômica. Então eu peguei um monte de cliente, um monte de empresa para dar assessoria e essas empresas não me pagaram. Eu posso chegar para os advogados, que são os meus funcionários, e falar assim, gente, a empresa lá não me pagou, apesar de vocês serem assalariados, eu não vou pagar o salário de vocês, porque eu não tive lucro esse mês. Não, né, gente? Porque o empregador, ele assume os riscos da atividade econômica. Então, ele não pode simplesmente chegar para o seu funcionário e falar assim, olha, esse mês, hoje eu não tive lucro, então eu não vou te pagar. Não é assim que funciona, né, gente? Porque a partir do momento que você assume esse risco da atividade econômica, o funcionário não quer saber se você está tendo lucro ou não, ele quer saber do salário dele. Então, voltando, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica, admite, quer dizer, contrata, assalaria, quer dizer, paga, e dirige a prestação pessoal de serviço. Porque o empregador ele tem esse poder de direção, né, gente? Para falar assim, olha, eu quero que isso seja feito assim, assado. Vocês lembram quando a gente estudou sobre o empregado, que a gente falou de subordinação? Aqui no caso, o empregador ele não é subordinado, porque ele é o dirigente, ele dirige. Beleza? Aí essa primeira parte do artigo. Ainda também, por equiparação, quer dizer, também se considera empregador profissionais liberais, que é o meu caso. Eu sou advogada, mas se eu contratar um estagiário, se eu contratar advogados para trabalhar comigo, eu, como profissional liberal, eu me equiparo a uma empregadora. As instituições de beneficências, as associações recreativas ou outras instituições, mesmo aquelas sem fins lucrativos, que contrata o trabalhador como empregado, é considerado empregador, mesmo se fossem fins lucrativos. Porque o que quer dizer quando uma organização ela é sem fins lucrativos, gente? Quer dizer que a renda que essa instituição ofere, ela não pode ser repassada ao diretor da instituição, mas para pagar o pessoal, para pagar todo mundo que trabalha, para pagar custo com comida, papel higiênico da ONG, tudo que gasta na ONG, aí beleza, o dinheiro da ONG pode ser usado para isso, mesmo que ela fosse sem fins lucrativos, inclusive, né, gente, para pagar os empregados dela, porque ninguém trabalha de graça, beleza? Então, agora que a gente já deu uma explicada por partes, vou apagar aqui para ficar mais organizado. Só para a gente ler agora que vai ficar mais claro.
Então, o que é o conceito do empregador? Pontal letra. Segundo a CLT, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. E ainda se equipara a empregador os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admite trabalhadores como empregados. Ou seja, gente, tudo que for, toda empresa, toda instituição que contratar pessoas como empregados, equipara-se ao empregador, mesmo que não seja uma empresa. Beleza? Esse termo empresa aqui, gente, não está muito correto, né? O certo e mais utilizado é o que o empregador podia ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Mas continua errado na nova CLT, porque teve reforma trabalhista agora e eles não mudaram isso. Mas esse termo empresa aí não tá tão certo, não. Ao meu ver, deveria ser empregador, seja ele pessoa física ou jurídica. Mas tudo bem. Beleza? Esse conceito tem que ficar bem certinho na cabeça de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me falam. Essas divisões aqui, ó, do artigo, vocês precisam saber na ponta da língua. Por exemplo, o que significa assumir os riscos da atividade econômica, o que significa admitir, assalariar, dirigir a prestação de serviço, tá bom? Esses conceitos, vocês têm que saber explicar o que são cada um desses conceitos. Bom, gente, uma observação sobre o grupo econômico. Primeiro, o que é um grupo econômico? É quando uma ou mais empresas, embora tenha cada uma delas personalidade jurídica própria, ou seja, cada um tem um CNPJ diferente, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra. Um exemplo clássico disso é o Grupo Globo, da Rede Globo. Existe o Grupo Globo, que comanda a Rede Globo, a Editora Globo, a Rádio Globo, Globo Filmes, Globosat e mais um monte de empresa. Cada empresa dessa aqui tem um CNPJ. Cada uma dessas empresas aqui tem seus funcionários. Só que todas elas pertencem ao grupo econômico chamado Grupo Globo. E segundo a súmula do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 129, que é uma complementação da lei, a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, William Bonner. William Bonner é contratado do Grupo Globo. Ele trabalha em uma das empresas do Grupo Globo. Gente, a dicção hoje está péssima. A Rede Globo. O William Bonner trabalha aqui. Só que aí ele é contratado para trabalhar das 6 da tarde à meia-noite. Tô supondo, viu, gente? Não sei o horário de trabalho do William Bonner, não. Só que nesse dia precisou dele aqui na Editora Globo, ó. Aí o chefe dele falou, olha, em vez de você hoje ir pro jornal, vai lá na Editora Globo e presta assessoria lá para os jornalistas lá da editora. Vai lá e dá uma palestra para eles. E isso começa a se repetir. Uma vez por semana, ao invés dele ir pro jornal, ele vai para a Editora Globo. Depois ele pode processar a Rede Globo e a Editora Globo, falando que ele trabalhava para duas empresas diferentes? Não, né, gente? Porque se trata de quê? De um grupo econômico, o Grupo Globo. E é o TST, né, que é o órgão maior da Justiça do Trabalho, fala que a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza coexistência de mais de um contrato de trabalho,
Então, ele não vai processar, por exemplo, se ele sair da Rede Globo, ele não vai poder falar que trabalhava na Rede Globo e na Editora Globo, porque era tudo do mesmo grupo econômico. Mas tem um porém, né, gente? Tem que ser durante a mesma jornada de trabalho. Vamos supor, o William Bonner, ele é contratado na Rede Globo para apresentar o jornal das 6 da meia-noite. Se eles falam assim, não, você está liberado, dia de sexta você não precisa vir para a Rede Globo, não. Das 6 da meia-noite, você vai para a Editora Globo. Aí, beleza. Aí não vai caracterizar a coexistência de trabalho para mais de uma empresa, não. Mas vamos supor, o horário dele é só das 6 da meia-noite. Mas aí, eles falam assim, ó, agora na parte da manhã, das 8 às 11, você vai lá para Editora Globo todo dia. Aí não, né, gente? Aí já não é mais a mesma jornada de trabalho. Aí se um dia ele processar a Rede Globo, ele pode processar a Rede Globo, trabalhistamente falando, e a Editora Globo, porque os horários de trabalho deixam de ser iguais. Mas do contrário, se for a mesma jornada de trabalho, só um dia ele indo lá na Rede Globo e no outro dia, por exemplo, ele vai lá na Rádio Globo dar uma entrevista no mesmo horário que seria o horário que ele estaria trabalhando, aí não caracteriza coexistência de mais de um contrato de trabalho. Se um dia ele sai da Globo, ele vai processar só o CNPJ da Rede Globo, que é onde ele era contratado. Beleza? Esse salvo-ajuste em contrário aqui, gente, é que se no contrato de trabalho dele falar que ele trabalha tanto para a Rede Globo, tanto para a Rádio Globo, aí sim, né, gente? Aí isso vai estar bem claro no contrato de trabalho. Se um dia ele quiser processar, ele pode processar tanto a Rede Globo, tanto a Rádio Globo. Beleza? Então, para ficar mais claro, vamos apagar aqui. Não confundir a cabeça de vocês. Vocês entenderam o que é um grupo econômico? Quando uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas seu CNPJ, que é a personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra. Aqui em Piuí tem a Rede Estalo. Essa Rede Estalo tem farmácia, essa Rede Estalo tem restaurante, essa Rede Estalo tem hotel, essa Rede Estalo tem pousada, é um grupo econômico. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha na pousada, se eles pedirem para ele sair da pousada no mesmo horário de trabalho e fazer alguma coisa lá no hotel aqui em Piuí, pode fazer. Não vai caracterizar a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Beleza? Então, escreve esse conceito que vocês precisam entender o que é esse conceito de grupo econômico. Beleza? Vamos passar para frente. A aula de hoje vai ser um pouquinho maior, gente, para compensar a aula de segunda que não teve. Condensei tudo nessa aula. Para ser de fato empregador, você tem que exercer. O que precisa? Esse é um ponto de interrogação. E para você ser considerado um empregador. Risco da atividade econômica, né, gente? Que a gente já tinha visto aqui atrás. Ou seja, eu não posso jogar o risco da minha atividade econômica nas costas dos meus funcionários. A partir do momento que eu decidi ser empresário, eu tenho que arcar se eu vou levar lucro, se eu vou levar prejuízo. Beleza? E meus funcionários não tem nada a ver com isso. 2. Poder de direção, gente. Anote aí esses 3 poderes de direção. Esse poder de direção, ele está ligado diretamente com aquela subordinação jurídica do empregado que a gente estudou quando a gente foi falar de empregado, né? Porque todo trabalho é subordinado, né? Ele tem que ter alguém dirigindo ele por trás. E a doutrina, né, que são os autores de livros do direito, ele divide o poder de direção em 3 estruturas, que é o poder de organização, o poder de controle e o poder disciplinar. O que é esse poder de organização? Vou falar devagarzinho, se vocês quiserem anotar. Esse poder de organização, gente, representa a vantagem de escolher o ramo de atividade econômica, o mercado que vai consumir essa atividade econômica, a forma como o trabalho vai ser realizado. Por exemplo, se eu decido ser uma empregadora, eu, como advogada, vou contratar um monte de advogado para trabalhar para mim. Virei empregadora, certo?
porque eu sou uma empregadora equiparada, eu sou uma profissional liberal, mas agora eu vou ter empregados. E eu vou escolher o ramo da minha atividade econômica. Qual que é o meu ramo? Prestar assessoria para prefeituras. Esse é o meu ramo, eu que escolho. E o mercado consumidor, o que vai ser? Prefeito, né, gente? Esse é o meu foco, conseguir que o prefeito me contrate para eu e os meus funcionários prestar assessoria para a prefeitura. E a forma como esse trabalho deve ser realizado está dentro também desse poder de organização. Vou falar, olha, vocês vão trabalhar das 8 ao meio-dia, eu quero que todo mundo venha de uniforme, as mulheres de terninho azul, os homens de terninho preto. Então, é esse o poder de organização, certo? Eu escolho o ramo da atividade econômica, o mercado consumidor que vai consumir a minha prestação de serviço e a forma de como esse trabalho vai ser realizado. Beleza? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo e anotam esse conceito, essas coisas que eu falei. Poder de controle, gente. O que é esse poder de controle, né? É a faculdade de fiscalizar a prestação de serviço. Eu escolho. O que é faculdade? Faculdade é a escolha de fiscalizar a prestação de serviço. Por exemplo, o horário de início. Na verdade, isso também seria como uma organização, mas outra coisa para ficar mais claro. Por exemplo, equipamento de proteção individual. Eu posso escolher. Eu que controlo tudo. O poder de controle é essa opção que eu tenho de fiscalizar como que o serviço vai ser prestado. Por exemplo, eu tenho algum advogado aqui que fala um português muito errado. Eu falei, olha, para você prestar serviço aqui, você tem que falar o português correto. Por quê? Eu tenho essa escolha de fiscalizar como que o meu funcionário vai prestar o serviço para a pessoa que me contratar. No exemplo aqui que eu dei para os prefeitos. Beleza? E o poder disciplinar, né, gente? O poder disciplinar, ele vem de disciplina. É o direito, né, que eu tenho como empregadora, é o meu direito, viu, gente? Eu posso fazer isso. De aplicar penalidade aos meus empregados, ao trabalhador, no caso, se ele descumprir alguma ordem minha, alguma ordem do contrato de trabalho. Ou, por exemplo, ser desleal com a empresa, ou, por exemplo, se ele maltratar os colegas de trabalho, certo? Vale a pena lembrar, gente, que dentro desse poder disciplinar não é permitido aplicar multa, tá? O empregador não pode aplicar multa em dinheiro ao seu funcionário, isso é proibido. Nem pode, por exemplo, transferir ele de localidade sem isso estar previsto no contrato de trabalho dele, não pode diminuir o salário dele, isso não pode, isso não é poder disciplinar, isso já é perseguição, tá bom? Poder disciplinar é, por exemplo, aplicar punições. Quais punições são essas? A advertência ou a suspensão. São esses dois tipos de punições. Quem quiser anotar, o que é advertência, gente? Na advertência, o empregado ele não para com as suas atividades laborais. O empregado ele não para com o seu serviço. Ele é um aviso preventivo. Falei, olha, você errou, você está chegando atrasado. Da próxima vez eu vou te dar uma suspensão. Já a suspensão, gente, é uma coisa mais séria. Ela já implica na ausência de trabalho e da perda de salário correspondente desse salário. Eu vou falar assim, olha, você está suspenso por 5 dias por você ter dado um tapa na cara do seu colega e esses 5 dias você não vai receber mais o seu salário. Beleza? Então, vocês têm que saber a diferença de advertência e suspensão. A advertência é mais simples, mais leve. O empregado ele não paralisa o seu trabalho, é apenas um aviso preventivo. Na suspensão, já tem a ausência do trabalho. O empregador, no caso eu, né? Eu suspendo a prestação de serviço do meu funcionário como penalidade. E eu falo com ele, olha, não precisa vir durante 5 dias. E durante esses 5 dias eu posso cortar o salário dele. Beleza? Gente, só um comentário. O TST, né? Que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo, né, da Justiça do Trabalho.
tem entendido que essas aplicações de multa aqui, ó, de punição, advertência, a suspensão, lembrando que multa não pode, viu, gente? Isso é ilegal. Esses tipos de punições, advertência e suspensão, é só se o empregador quiser, viu? Ele não é obrigado a seguir isso aqui, não. Se a pessoa foi lá e, por exemplo, deu um tapa na cara do colega, isso é motivo para justa causa. Ele pode ir lá e mandar a pessoa embora de vez. Não precisa passar por isso aqui, não. Se ele quiser, ele pode advertir, depois ele pode suspender e depois ele pode mandar embora. Se ele quiser, se ele já quiser mandar embora de cara, o TST fala que ele pode. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Saudade do quadro. Quando eu escrevo, eu organizo melhor os pensamentos. É muito ruim dar aula para uma tela de computador. Saudade de vocês me contando casos. Gente, sobre o direito de resistência do empregado. O que é esse direito de resistência, gente? Por exemplo, aplicar essas punições é um direito do empregador, né? Do dono da empresa. Mas muitas das vezes, esse direito ele pode ser usado de maneira indevida. Vamos supor que você leva uma advertência. E porque você faltou do trabalho. Aí você pode exercer seu direito de resistência, fazendo um ofício e contestando essa advertência. Falando, não, eu não vim trabalhar, mas eu trouxe o atestado médico. Aqui, ó, eu estava doente. Aí você vai fundamentar, explicar por que essa advertência é inválida. No caso da suspensão, você foi suspendido para dar um tapão na cara do seu colega. Aí você explica que você agiu em legítima defesa, que você tem prova que foi seu colega que te bateu primeiro. Entendeu? Então, esse direito de resistência do empregado é um direito garantido ao empregado, caso ele receba uma advertência ou uma suspensão indevida. Beleza? Bom, gente, isso é uma próxima aula, mas como eu falei, essa aula vai demorar um pouquinho mais para compensar a segunda. É um caso muito grande, assim, meio um pouquinho complexo, mas de muita importância para a gente entender o que é essa terceirização. Beleza? Aqui no ponteiro. Bom, gente, qual que é o conceito de terceirização? Conceitualmente, a terceirização pode ser entendida como a transferência da execução do serviço de uma empresa para outra. Daí a gente já vê, gente, que na terceirização, de um lado vai ter uma empresa, uma pessoa jurídica com CNPJ, transferindo parte desse trabalho para uma outra empresa jurídica, um outro CNPJ. Para você exercer a terceirização, tem que ser pessoa jurídica com pessoa jurídica. Beleza? Não podemos esquecer desse detalhe. A definição legal da terceirização, ficou faltando um i aqui, ó. Tem um i aqui. Da terceirização decorre do artigo 4º da Lei 6.019, com redação dada pela Lei 3.467 de 2017. Gente, essa Lei 3.467 é a nova lei trabalhista. Então, foca só nessa aqui. A definição legal da terceirização decorre dessa nova lei trabalhista, constitui na transferência feita pela contratante da execução de qualquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com sua execução. Como se percebe, a lei admite terceirização ampla, ou seja, de qualquer tipo de atividade da empresa contratante principal ou secundária. Gente, vamos por partes, não desesperem. Um exemplo. Vamos pensar na empresa principal, que aqui a gente chama de tomadora de serviço. A tomadora de serviço é a contratante, quem vai contratar uma empresa terceirizada. Vamos pensar na Vale do Rio Doce.
Hoje em dia é só Vale, mas eu falo Vale do Rio Doce para vocês não confundir com Vale Alimentação, por exemplo. A prestadora de serviço é a pessoa que vai ser contratada pela tomadora de serviço. Vamos pensar um exemplo. A Vale do Rio Doce é a tomadora de serviço. O que a Vale do Rio Doce faz? Qual que é a atividade principal da Vale do Rio Doce? É a extração de mineral. Só que ela quer contratar uma outra empresa. Ó, lembrando que tem que ser outra empresa, pessoa jurídica. Para fazer o quê? O serviço de faxina para ela. Aí, beleza. Aí ela contrata uma outra, Vale do Rio Doce, contrata, vamos fingir o nome de uma empresa, vai chamar Faxina Limitada, é o nome da empresa, muito original, né? A Faxina Limitada para exercer os trabalhos de limpeza na Vale do Rio Doce. Pode fazer isso, gente? Pode. Desde que a Faxina Limitada seja uma pessoa jurídica, pode terceirizar. Por que as empresas fazem isso, gente? Porque trabalhar na Vale do Rio Doce é muito bom. Os funcionários da empresa da Vale do Rio Doce ganham super bem. Minha cunhada trabalha lá. Essas empresas terceirizadas costumam pagar uma mixaria. Não chega nem perto do que se ganha na Vale do Rio Doce. E muitas das vezes, por exemplo, os faxineiros da Vale do Rio Doce, pode ser que não tenha terceirizado toda a faxina, ganha com certeza bem mais do que os faxineiros da empresa Faxina Limitada. E vamos supor, se for levar a empresa na justiça, né, o pessoal que trabalha para Faxina Limitada, pode levar a Vale do Rio Doce na justiça? Não, gente, tem que levar na justiça a empresa Faxina Limitada. Antigamente, antes dessa reforma trabalhista, que só favoreceu as empresas, podia. No caso aqui, a Vale do Rio Doce, essas empresas maiores, contratavam qualquer empresa michuruca aqui, e depois essa empresa quebrava, os funcionários, tadinho, não podia ir lá e receber da Vale do Rio Doce. Agora, hoje em dia, não. Os funcionários terceirizados, caso essa empresa aqui venha falir, ela não pode ir atrás da Vale do Rio Doce, ela fica sem receber. Então, nesse caso, com a nova lei trabalhista, os funcionários, eles saíram perdendo muito. Deixa eu apagar aqui. Bom, gente, um dos fundamentos antes dessa reforma trabalhista, que sempre foi utilizado para justificar essa terceirização, por que terceirizar? Por que não contrata direto? Era que a transferência de certos serviços da empresa seria de serviços terceirizados, aliás, secundários. Por exemplo, atividade meio, não era atividade fim. Então, a empresa podia se permitir a delegar, por exemplo, esses serviços meios, que é o serviço de faxina, para não prejudicar o seu serviço fim, que era a mineração. Entendeu? Era a Vale do Rio Doce falando assim, ó, juiz, eu estou contratando uma empresa de faxina para eu ter mais tempo para me dedicar à minha função mesmo da minha empresa, que é extrair mineral. Mexer com faxina está me dando trabalho demais. Aí o juiz entende, fala, não, então tá, então ele não quer burlar a legislação, ele não quer pagar menos, né, para essas pessoas que vão fazer faxina, ele só quer mais tempo para se dedicar à mineração. Mentira, né, gente? A terceirização, já falei para vocês, a terceirização ela é muito prejudicial ao empregador. O funcionário terceirizado ganha bem menos do que funcionário da própria empresa que está contratando o serviço da terceirizada. Agora, gente, agora mudou tudo. Por quê? Antigamente, você podia terceirizar só funções que não fosse a função principal da empresa, por exemplo, aqui a faxina. Hoje em dia, com essa reforma trabalhista, se a Vale do Rio Doce quiser contratar uma empresa para prestar serviço de mineração mesmo, e ela não contratar mais ninguém no seu quadro de funcionário, pode. Olha só, antigamente era só isso, ó, serviço de faxina, serviço de transporte,
serviço, deixa eu ver, o que mais? De RH, coisas que não fosse direto da mineração. Agora, a terceirização, ela ficou ilimitada. Você pode contratar terceirizado para qualquer coisa dentro da sua empresa. Principalmente se for atividade fim, atividade principal. Então, se a Vale hoje em dia quiser contratar alguém para ir lá minerar no lugar dela, uma empresa terceirizada, pode. A lei agora garante isso. Infelizmente. Gente, eu não estou tendo feedback de vocês, que eu estou dando aula do computador, mas qualquer dúvida vocês me falam que a gente vai falar melhor sobre essa questão da terceirização, que no início aqui pode parecer um pouco complexo, mas não é não. Então, gente, só finalizando, né, a empresa tomadora de serviço, no caso aqui, o nosso exemplo é a Vale do Rio Doce. Ela opta, né, por transferir serviços para terceiros para reduzir, né, seus custos de produção. E ao invés de contratar empregados na sua empresa, ela prefere contratar uma outra empresa com seus funcionários lá para executar os seus serviços. Então, essa empresa contratada, né, a empresa prestadora de serviço, a empresa de faxina aqui do nosso exemplo, ela fica responsável por fornecer mão de obra, dirigir esses empregados, arcar com todos os custos desse pessoal. A Vale, gente, não vai ter responsabilidade nenhuma com esse pessoal. Ela contrata o pacote fechado, ela contrata a pessoa jurídica e essa pessoa jurídica que se vire com esse pessoal. Beleza? Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar. Aqui, o exemplo. Gente, antigamente a gente tinha escravidão, né? Que um senhor negociava com outro senhor o escravo, né? Agora a gente tem de um lado a Vale do Rio Doce, que é a tomadora de serviço, negociando com uma outra pessoa jurídica, que é a Faxina Limitada, a vida do coitado aqui, do empregador. Não mudou muita coisa não, beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Vínculo empregatício, a gente já começou a falar sobre isso. Vamos supor, aqui é a Vale do Rio Doce, beleza? Esse carinha aqui, que contratou a empresa Faxina Limitada. Esse senhorzinho aqui trabalhou na Vale do Rio Doce, mas na verdade ele foi contratado pela Faxina Limitada. Trabalhou aqui 6 meses com salário atrasado. De repente, essa empresa aqui, ó, ela quebra. A Faxina Limitada, ela quebra. Ele vai ficar sem receber o salário? Ou ele pode ir atrás da Vale do Rio Doce e requerer da Vale do Rio Doce o salário dele na justiça? Não pode, gente. Vai ficar sem salário, porque quem é responsável agora com essa nova lei é só a pessoa terceirizada, pessoa jurídica, empresa contratada terceirizada. Se essa empresa aqui terceirizada quebrar, o empregador fica no prejuízo e a Vale não tem nada a ver com isso. Ficou claro? Vínculo empregatício. A prestadora de serviços. Quem que é a prestadora de serviços, gente? Faxina Limitada. Deve obrigatoriamente ser uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, ser uma pessoa com CNPJ, não pode ser uma pessoa física, a qual competirá dirigir e remunerar o trabalho dos seus trabalhadores. Ou seja, a empresa aqui, ó. Deixa eu apagar. Lembrando que essa aqui é a Vale, essa aqui é a Faxina Limitada que foi contratada pela Vale. Então, a prestadora de serviços, quem que é a prestadora de serviços? A Faxina Limitada. Deve obrigatoriamente ser uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, vai ter CNPJ, a qual competirá a dirigir e remunerar o trabalho dos seus trabalhadores. Então, quem que tem que remunerar os trabalhadores aqui? A empresa Faxina Limitada. Ou subcontratar empresas para a realização desse serviço. Olha que absurdo, gente.
Aqui é a Vale, contratou a empresa faxina. A quarteirização pode existir. Isso aqui, ó, pode contratar uma terceira pessoa. Aí essa terceira pessoa trabalha para essa, que trabalha para essa. Isso é possível. Pasme, mas é possível. Então, a prestadora de serviço deve obrigatoriamente ser uma pessoa jurídica de direito privado, a qual competirá dirigir, remunerar o trabalho de seus trabalhadores ou subcontratar empresas, sempre tem que ser pessoa jurídica, para a realização desses serviços. A atual legislação é expressa em excluir a formação de vínculo de emprego entre empresa contratante, a tomadora, que é a empresa contratante, tomadora e empresa contratante é a mesma coisa, gente, no caso é a Vale, e os trabalhadores ou sócios da prestadora de serviço. Então, com essa nova reforma trabalhista, garante que não existe vínculo de trabalho desse coitado aqui, ó, com a Vale. Se essa empresa aqui falir, o empregado que vai ficar no prejuízo, coitado. Não há vínculo empregatício. Beleza? Bom, gente, sobre a distribuição de pontos para o primeiro bimestre, eu já mandei isso aqui para vocês desde o início, né? 2 pontos é o resuminho no caderno sobre cada videoaula que eu postei. Essa é a 5ª videoaula. Então, na próxima aula, vocês já têm que cumprir esse prazo para mim, me mandar aqui no meu e-mail, beleza? Os outros 2 pontos vai ser de trabalho e mais um ponto de prova. Eu não sei se essa aula ficou muito clara. Me dê o feedback de vocês. Qualquer coisa a gente volta e explica melhor. Beleza? Boa aula, qualquer coisa eu tô aqui.